Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um episódio do Pode Contando Secal. Eu sou a Angelina e esse é meu parceiro. Vieira, e hoje a gente está aqui com a promotora e cidadã Bárbara Garley Stegman. Muito obrigado por ter comparecido aqui. Bom dia, bom dia. Imagina, eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês E a hoje. gente também está muito feliz de receber a senhora. A gente pode começar? Podemos começar, vocês que mandam. Fala pra gente um pouquinho quem que é a cidadã Bárbara Garley Stegman. Vamos lá, acho que vocês querem saber o quê? Vida pessoal, vida como cidadã? Como é que História, é? quem é a senhora, como a senhora vive hoje. Ótimo, perfeito. Eu sou de Londrina, não sei se vocês conhecem aqui Londrina, né? Mas uma cidade no norte do Paraná. Nascida lá, fiz faculdade lá, fiz Universidade Estadual de Londrina, fiz Direito. E me mudei de Londrina só depois que passei no concurso de promotora. Aí, quando passei para o concurso de promotora, primeiro eu fui para Colorado. Vocês conhecem Colorado? É no norte Já do ouvi Paraná. falar. Depois eu mudei para Cornélio Procópio, até que eu vim aqui. Conhece Cornélio? Conhece Cornélio? Tem um colégio militar lá. Isso, tem um colégio militar lá. E depois eu vim aqui para Campina da Lagoa, né? É, essa profissão, né? O concurso público, o servidor público, promotor e promotoras de justiça tem muito disso, da gente andar pelo Paraná. O meu concurso é estadual, né? Eu sou promotora no Ministério Público do Estado do Paraná, então eu não saio aqui do estado, né? Mas dentro do estado é muito comum que a gente fique andando aí pela cidade, né? Então é por isso que eu fiz essa peregrinação até chegar aqui na Campina, né? Sou de Londrina, então tenho ali uma família grande, tenho 3 irmãos, uma apaixonada pelo direito. E vocês perguntaram cidadã, né? Eu acho que cidadã tem muito, provavelmente vocês aprenderam alguma coisa sobre cidadania, falaram sobre cidadania e ações dos cidadãos e por aí Sim, vai. bastante direitos e deveres ali. Exatamente. Então eu acho que como cidadã eu sempre fui, mesmo antes de ser promotora, tá? Isso é uma coisa bem nosso ali de personalidade. Mesmo antes de ser promotora, eu sempre fui uma pessoa que gostava das coisas certinhas e às vezes quando alguém fazia alguma coisa errada, queria ir buscar os direitos, sabe? Mesmo antes, desde nova, por exemplo, comprei um produto que veio com defeito, eu ia atrás para tentar devolver o produto. Vi algum preço errado. Sempre politicamente correto. Exato. Você viu algum preço errado na loja, sabe? Falaram que era um preço, mas chegou no caixa e era outro. Então essas coisas aí, enquanto cidadã, eu sempre busquei ali que fossem respeitados os meus direitos e dos próximos também. Então, acho que resumiria assim quem sou eu, né? Não sei se tem mais alguma pergunta de vocês com relação a isso. Entendemos. Então, doutora, quais são as principais funções de um promotor de justiça no dia a dia? Tá, vamos lá. Primeiro, o que é o promotor de justiça, né? Vocês já conversaram com o promotor? Sabem o que faz, o que é o promotor de justiça? É o que acusa, não? É o que acusa, muito bom. Alguma coisa a mais? Vocês se recordem? Algumas pessoas aqui eu sei que sabem, né? A gente tá com a sala cheia ali, não sei se aparece aí no vídeo, mas algumas pessoas aqui já assistiram um júri, etc. Já ouviram até eu falando sobre o que faz o promotor de justiça, né? É o que argumenta a culpa também, né? Argumenta, muito bom. Alguma ideia a mais do que faz o promotor? Tá. A promotora de justiça e o promotor de justiça, primeiro, eu sempre gosto de falar isso porque a gente vai conversar bastante e às vezes eu vou falar o Ministério Público e às vezes eu vou falar a promotora de justiça. A promotora de justiça é quem trabalha ali no Ministério Público, tá? Então, eu sou servidora pública, né? Ontem, inclusive, foi dia do servidor público. Parabéns aí aos professores, né? Que também são servidores públicos. E eu passei num concurso para ser promotora de justiça. E a instituição que fica, né? Que trabalham os promotores de justiça é o Ministério Público. Que trabalham também procuradores de justiça, promotores, servidores, estagiários, médico, muitos servidores, tá? Dentro do Ministério Público. E o que eu sempre falo é que é meio intuitivo, né? Se eu perguntar para você normalmente o que faz o juiz, todo mundo sabe que o juiz julga. O que faz o delegado? O delegado investiga. O que faz o policial? Todo mundo sabe. Promotor de justiça, o nome ajuda, né? Promotora de justiça. Então tem a ver ali com a promoção da justiça. Mas como que a gente faz isso? Garantindo direitos. Todos os direitos possíveis que vocês imaginarem. Vem à cabeça de vocês aí algum direito? Vocês conseguem pensar em algum? Moradia, escola, educação, vida. Ótimo, perfeito. É exatamente isso. Direito à escola, né? Vou te dar um exemplo aí, as principais funções do promotor que vocês vão perguntar. Todo mundo tem direito à escola, certo? Por quê? Porque a nossa Constituição, a nossa lei fala que crianças e adolescentes têm direito à escola. O que acontece, às vezes, já aconteceu aqui na Campina. Chegam lá na promotoria de justiça, uma mãe, e fala, olha, eu tenho uma criança,
eu preciso colocar essa criança na creche porque eu preciso trabalhar, mas eu fui no município e me falaram que não tem vaga na creche. Mas peraí, o direito à educação é um direito de todo mundo, não é? Logo, essa mãe, essa criança tem o direito à educação, né? A criança propriamente dita. Então, o Ministério Público faz o quê? Age para garantir esse direito. Seja conversando, né? Às vezes por meio de uma simples ligação aí com a prefeitura, com a Secretaria da Educação, às vezes mandando um ofício, às vezes tendo que acionar a justiça para a gente conseguir uma decisão que obrigue o município a fazer. Então, o dia a dia, né? As principais funções do promotor de justiça, da promotora de justiça, eu resumiria assim. Depois a gente vai conversar mais sobre alguns direitos, né? Mas seria garantir direitos. A educação, a vida, a moradia, a saúde, que é muito importante também, tem muita ação na promotoria, ao meio ambiente equilibrado, Mas sem perder os deveres do cidadão também, né? sem perder os deveres do cidadão. É mais ou menos isso. O que a gente faz é agir para que cada cidadão e cada poder garantam, cumpra seus deveres. Não é dever do município, né? Vocês aprenderam aqui também, assim, na cidadania, do executivo, legislativo e judiciário, né? Cada poder tem as suas obrigações, tem os seus deveres, né? Eles são responsáveis por fazer certas coisas. É dever do município, é dever do executivo, é dever do gestor público dar educação para as crianças. Então, se eles não estão fazendo isso, o Ministério Público age para que essas pessoas façam o seu dever. Seria mais ou menos isso. A garantia de direitos, acho que seria ali a principal função do Ministério Público. E proteção, né? E nesses direitos aí, depois acho que a gente pode até falar sobre a vítima, né? Eu não vou nem falar sobre isso agora, mas a função do Ministério Público é garantir os direitos de toda a sociedade, independente de classe, de cor, de qualquer situação. Ok. Qual a importância do papel do Ministério Público na sociedade? E aí a gente entra nessa, né? Se a gente está falando que a garantia, a ação do MP, do promotor de justiça, é garantir direitos, a importância é isso, que as pessoas possam plenamente exercer os seus direitos e ter a sua vida plenamente, tá? Para fazer uma sociedade mais confortável para todos também. Exatamente. Essa é a ideia do Ministério Público, garantir que as pessoas consigam ser, eu sempre falo isso, né? Que as crianças sejam quem elas quiserem, sabe? Se a gente tem, todo mundo, eu creio muito nisso, né? Todo mundo nasce com um dom, nasce com alguma aptidão, e às vezes a nossa sociedade não dá chance dessa pessoa ser quem ela queria ou quem ela poderia ser. E eu acho que o MP, e o MP é a abreviação para Ministério Público, tá? Atua bastante nisso, para que a gente faça com que as pessoas sejam quem elas quiserem. E às vezes, né, e aqui a importância do papel do MP, a gente encontra as pessoas, normalmente quem vai na promotoria de justiça, ou quando a gente encontra com os cidadãos, são num momento de maior vulnerabilidade deles, tá? Então, por exemplo, a gente tem de muitas vítimas, e isso é uma das principais coisas. Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto do Ministério Público, da promotora de justiça, de ser promotora, é proteger as vítimas. A gente tem as vítimas na situação de maior vulnerabilidade da vida delas. Pensa na pior coisa que aconteceu na sua vida. Pensa, né, aqui a vítima, eu tô falando alguém que sofreu um crime, alguém que sofreu violência, alguém que sofreu um golpe. É um momento de maior vulnerabilidade que essa pessoa está. E o Ministério Público é a instituição que tem a responsabilidade de proteger essa vítima, de garantir essa vítima tanto os seus direitos, por exemplo, encaminhamento a psicólogo, a saúde quando é necessário, dependendo ali da violência sofrida, como fazer justiça por essa vítima. Tem muita gente que chega lá na promotoria, sofre um crime gravíssimo, né? Eu tenho muito contato, por exemplo, com mães de vítimas de homicídio, que elas falam, o processo criminal não vai trazer o filho de volta, mas o fato da gente conseguir no tribunal do júri fazer justiça muda toda a sensação dessa mãe. O fato de saber que a pessoa está presa e não vai fazer mais isso já conforta muitos corações, né? Exatamente. Então eu acho que assim, de todas essas garantias de direitos, a importância do Ministério Público é essa, que as pessoas consigam exercer plenamente os direitos que elas têm para exercer e que elas saibam que se acontecer alguma coisa com elas, o Ministério Público está aqui para ajudar, para confortar, para fazer justiça em qualquer uma aí das situações. Sim. Mas, doutora, como o seu trabalho contribui para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária? Perfeito. Perfeito. Nessas situações que eu já falei, e a gente pode dar 1000 exemplos aqui, tá? Eu já falei para vocês aqui da pessoa da creche, né?
Já aconteceu também na promotoria, e aí falando sobre mais direitos, da pessoa chegar lá na promotoria e falar: meu filho tem uma doença, é uma pessoa com deficiência e ele precisa de um medicamento. E eu fui no SUS e o SUS não dá esse medicamento, não está previsto ali na relação dos medicamentos. Mas nenhum outro medicamento que está no SUS funciona para meu filho. E agora? O que a gente faz? E a pessoa vai com esse problema lá para o Ministério Público. E aí a gente atua com relação a isso. A gente consegue ali, com o município, com o Estado, às vezes a gente tem que entrar com uma ação, conseguir uma liminar, para obrigar que alguns poderes deem para essa criança, para esse adolescente, esse medicamento que ele precisa. Então, a função, assim, no dia a dia, para construir uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária, é nisso. E aí, para a justiça, a gente vai ter que voltar ali também na situação das vítimas, né? Por exemplo, a gente tem alguma situação que alguém sofreu um crime, alguém sofreu uma violência, essa pessoa está extremamente vulnerável e a pessoa que cometeu esse crime está foragida ou nunca foi punida por isso. Nosso trabalho no dia a dia é tanto investigar, denunciar essas pessoas, como inclusive achar. Tem casos recentes aqui na comarca, né, na comarca aqui de Campina da Lagoa, que pessoas tinham cometido crimes, graves crimes, estavam foragidas há tempos. E aí, com medidas investigativas, assim, quebra de celular, quebra de localização, de herb, enfim, herb é como se fosse um sinal de GPS, sabe? Interceptação telefônica, a gente consegue achar essas pessoas foragidas. Ou seja, isso aí a gente torna a sociedade mais justa, né? E a igualdade também nesse sentido de se uma pessoa tem capacidade, tem possibilidade de comprar o seu medicamento, outra não tem, essa pessoa aqui não pode ficar sem medicamento. A gente vai agir para que ela também tenha medicamento. E aí conseguir fazer uma sociedade mais igual. De que forma o Ministério Público atua na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes? Ótimo. As crianças e os adolescentes é uma coisa bem importante que todos vocês saibam. A nossa Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, várias normativas nossas, eles obrigam a gente à prioridade absoluta da criança e do adolescente. O que quer dizer isso? De todas as demandas que aparecem, né? Lembra que a gente falou de todos os direitos que tem? E todo mundo tem direitos, né? Aqui a gente tá falando mais de criança e adolescente, mas idoso tem direito, adulto tem direito, eu tenho direito, pais, professores, servidor público, várias espécies de direitos. A Constituição, a nossa lei, determina que criança e adolescente tem prioridade absoluta. Ou seja, várias das nossas ações são em favor das crianças e do adolescente. Então, assim, nós, enquanto promotora, o Ministério Público, né? E aqui eu tô falando eu, enquanto promotora de justiça, mas o Ministério Público é um. Então, se um dia eu sair aqui da Campina, vai vir alguém em meu lugar e o processo vai continuar. E a atuação vai continuar. Porque isso é obrigatório. Todas as comarcas aqui do Paraná contam com ao menos um promotor de justiça, que é o responsável por isso. A gente atua, então, em todas as frentes. Garantindo a creche da pessoa que não tem vaga, o medicamento de alguém que precisa de medicamento e não tem condições de usar. A escola, que a escola seja um ambiente adequado. Alimentação na escola. A alimentação na escola. Às vezes já chegou pra gente falando que a alimentação na escola estava ruim, que a merenda não estava vindo, que as pessoas não estavam conseguindo se alimentar. A gente consegue garantir, ver isso. Às vezes tem alguma situação, alguma corrupção, algum desvio no valor para a merenda e por isso que a merenda está ruim. Correto? A gente está falando aqui de uma corrupção, mas que aplica, que implica e atinge diretamente as crianças e adolescentes. Então, isso é uma grande prioridade nossa. E, mais uma vez, a proteção das crianças e adolescentes de todo e qualquer tipo de Querendo ou violência. não, são mais vulneráveis, né? São mais vulneráveis. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que as crianças e adolescentes são pessoas são pessoas em desenvolvimento. Então, a gente tem que atuar para proteger essas pessoas. Inclusive, de várias situações, né? Em algumas vezes a gente vê, algumas vezes não, infelizmente, a maior parte dos crimes, da violência cometida contra crianças e adolescentes, tanto violência física como violência sexual, ocorre dentro de casa. Então, às vezes, a gente protege crianças e adolescentes dos seus próprios familiares. E é por isso que eu já vim aqui outras vezes, né? A gente já se encontrou algumas das pessoas aqui em outras palestras, normalmente, né, no maio, laranja, no agosto, lilás, para falar dessa situação, tanto de violência sexual contra crianças e adolescentes, como de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças e adolescentes. E daí que vem também dessas palestras escolares que vem um incentivo de
de contar, né? De É, de falar. falar. Exatamente, acontece muito, sabia? A gente consegue, eu consegui sentir aqui na Campina mesmo, né? Eu tô aqui já desde março deste ano, e aí em maio eu fiz algumas palestras, né, do Maio Laranja, em agosto eu também fiz algumas palestras, fiz várias palestras, não só em maio e em agosto. E eu percebi que várias crianças, a hora que vão fazer revelação, elas falam para os pais: ah, eu tive uma palestra na escola, eu tive uma palestra em tal lugar, e aí eu percebi que está errado e que tem que ser feito, tá? E aí a gente cresceu ali o número de relatos de violência, né? Não só pelo Ministério Público aqui, né? A delegacia também faz várias palestras. Então, essa proteção do MP, da promotora de justiça, com relação à infância e adolescência, com a criança e adolescente, é a nossa prioridade. E aí, garantindo todos os direitos. E aí, eu sempre vou precisar falar, né? Sempre que eu estiver aqui com crianças e adolescentes, explicar que crianças e adolescentes não estão sozinhos, tá? Porque às vezes a gente não tem essa, falar, é o próprio pai, o próprio tio, o próprio avô, a própria mãe que comete alguma violência. A gente tá aqui para isso. Se tem uma criança em situação de risco, e às vezes a gente percebe quando, tá faltando a escola, ou tá machucada, tá chegando machucada, hematomas, a gente consegue agir para isso. Achar um outro familiar legal que possa ficar com essa criança, a gente consegue conter a situação de risco, encaminhar as pessoas para o tratamento. Então, tem muita coisa a ser feita para proteger criança e adolescente. Sim. Muito. Doutora, igual a senhora falou agora, como que a senhora lida com as situações que envolvem injustiça ou vulnerabilidade social? Legal. É muito difícil, né? Tem vezes que eu chego em casa e fico até pensando, sabe? Tem coisas muito tristes que acontecem que, se a gente conversar aqui, a gente chega em um momento que fala: meu Deus, mas esse mundo tá perdido, é só uma criança, ela não merecia, né, sofrer uma violência. Mas eu acho que o jeito que eu lido, o jeito que eu criei para lidar com isso, é transformar essa tristeza, né, esse sentimento de injustiça, em uma vontade de fazer justiça. E graças a Deus, o meu trabalho, o meu concurso, me permite poder fazer que as coisas sejam proteger diferentes. também, né? Porque se depender da nossa mente, a gente não vai conseguir, porque lidam muitas vezes com esse tipo de crimes, de coisas que são muito tristes várias vezes, principalmente com as crianças. Sim. Então, assim, é um método para se proteger Sim, também, né? Sim, porque tem dia que eu termino, vamos lá, tem dia que a gente tem 5 audiências, eu vou lá e são 5 vítimas, crianças e adolescentes, narrando os fatos da situação de abuso que sofreu. É impossível terminar esse dia e achar que o mundo é bom ainda, né? A gente termina o dia e fala: meu Deus, como é que as pessoas foram capazes de fazer isso? Ficar tranquilo, né? O que eu faço Não tem como. é trocar esse sentimento, essa situação de injustiça, de o mundo tá acabado, para, olha, a gente pode fazer uma coisa diferente. Então, nesses casos aí, eu olho, eu saio e falo: o que eu posso fazer por essa criança? Vamos encaminhar ela para a rede, para que ela possa ser atendida e fazer um psicólogo e tentar superar esse trauma? E o que eu vou fazer com essa pessoa, com esse estuprador, com esse criminoso? Vamos fazer justiça com ele? É o caso de pedir uma prisão? Vamos tirar ele ali dessa situação? Então, isso me move bastante, e é assim que eu tento lidar. Graças a Deus, o Ministério Público, a Promotoria de Justiça, tem os meios aí de conseguir transformar um pouquinho a realidade social. Então, eu lido mais ou menos dessa forma. Doutora, existe um caso que marcou sua carreira de forma positiva ou desafiadora que possa compartilhar? Vamos lá. Tem muitos que não podem ser compartilhados. Tem muitos casos, né? Tem alguns casos, por exemplo, os casos que envolvem criança e adolescente, eu nunca posso falar os nomes, tá? E isso é muito importante, isso é para proteger a criança e adolescente, né? Tem gente que acha que é para proteger quem é o agressor. Não. A lei determina, a regra é que o processo seja público. Então, teoricamente, a gente pode falar sobre os processos, porque eles são públicos. Qualquer um pode ir até o fórum, assistir uma audiência. Alguns aqui já viram um júri, porque o processo é público. Agora, nos casos que envolvem criança e adolescente, o processo corre em sigilo para proteger a criança e adolescente. Porque a criança e adolescente, ninguém precisa saber, isso é uma garantia. Eu sempre falo: olha, vocês podem fazer as denúncias, vocês podem procurar o Ministério Público. Algumas pessoas vão ficar sabendo, eu vou ter que ficar sabendo, o juiz vai ter que ficar sabendo, mas o processo corre em sigilo. Uma pessoa da rua não vai saber. Uma relação de segurança também. É uma relação de segurança para essa criança não ser exposta, né? Você normalmente, nenhum de nós, eu
me usando aí como exemplo, não gostaria que as pessoas soubessem aí de algum crime que eu sofri, talvez. Não sei. Às vezes tem gente que. As pessoas lidam de formas diferentes. Tem gente que utiliza isso de falar sobre, inclusive, para a própria cura, né? Mas sobre os casos que marcaram, vários casos que marcaram, assim, vários e vários e vários casos que marcaram. Eu lembro de muitas vítimas que eu conversei, muitas condenações, mas acho que tem um aqui que eu posso falar, tá até em sigilo, então eu não vou falar os nomes, e vou usar um caso que não é aqui da comarca, né? Para não ter o risco aí Pode pôr de alguém aqui. saber. Mas é um caso específico que era uma adolescente que ela sofreu crimes virtuais. Sofreu crimes virtuais. Ela conheceu uma pessoa no aplicativo de conversa, na época o Kawaii. Quem conhece o Kawaii aqui? Exato. Que é um aplicativo que não é muito usual, então, né, quando as pessoas usam, às vezes tem alguma situação. E ela conheceu uma pessoa ali naquele aplicativo. E essa pessoa mentiu, era uma adolescente menina, era um homem, e essa pessoa mentiu a idade, disse que era mais novo, mentiu foto, mandou foto errada, mentiu onde morava, e passou a cometer crimes contra essa menina, sem ela saber, né? Ela é absolutamente vulnerável, menor de 14 anos, e como se tivesse uma espécie de relacionamento com ela, mas ela não sabia quem era essa pessoa, então ele estava enganando ela, sabe? E cometeu crimes sexuais, ali, de aliciamento, de essas questões que a gente sempre conversa aí sobre os vídeos. E aí a gente conseguiu pedir a quebra para descobrir quem era essa pessoa. A delegada, lá à época, excelente delegada, conseguiu fazer a quebra e identificou quem era esse autor. Esse autor era uma pessoa que morava no estado do Amapá, tá? Nossa. Muito longe. E aí o inquérito policial, que é a investigação policial, chegou para mim e chegou falando, ó, como o investigado não é daqui, essa investigação tem que ir para lá. Só que isso é uma questão de competência processual penal. E eu falei, não, a vítima está aqui, então os crimes foram cometidos aqui. Porque a vítima sofreu esse crime virtualmente, mesmo que eles nunca tenham chegado. E aí foi o que me marcou muito, porque foi uma grande investigação e uma grande conversa com muitas pessoas para a gente chegar. Eu fiz ali um pedido de prisão desse agressor, desse criminoso, lá em Nova Pá. Fiz esse pedido, muito bem fundamentado. Coloquei a juíza lá na época, deu essa prisão, e aí a gente falou, e agora? Como que a gente vai cumprir a prisão dessa pessoa que está no Amapá? A delegada da comarca fez uma conversa com a delegada lá no Amapá e conseguimos prender essa pessoa. E aí eu estava em tempo real, na época eu morava, era promotora em Cornélio Procópio, eu estava em tempo real falando, ó, saíram, ó, pegaram, ó, realmente, tá preso. Inclusive com os vídeos. E aí quando pegou o celular dele, que a gente também pediu uma quebra do celular dele para poder ter acesso, né? Porque para eu poder ver um celular de alguém, eu preciso de uma decisão que fale que eu posso ver o celular de alguém. E quando a gente pegou esse celular, vimos que tinham várias outras vítimas. Então, esse criminoso, esse agressor, esse predador sexual, estava lá, tá? Cometendo crimes contra meninas de diversas partes do Brasil. E aí, a gente acabou com um ciclo. Então, esse foi um caso aí que me marcou muito. É o porque problema da internet, né? Porque Nunca se sabe o que pode acontecer. o que tá do outro lado da tela, então a gente não vai conhecer, não tem como. não sabe. E aí, ainda, essa é uma questão que deixa os pais aterrorizados, né? Eu sempre converso sobre isso, porque normalmente a gente imagina que se nossos filhos, ou se nós mesmos estamos em casa, a gente está seguro, né? A gente não vai Mas sofrer o crime. celular nunca vai ser seguro. Exatamente. Eu creio que não. Só que aí, às vezes, a pessoa estava dentro de casa, os crimes foram cometidos contra essa adolescente específica quando ela estava dentro de casa. Mas assim, eu poderia dizer vários casos que marcaram. Júris, o júri me marca muito, tá? Vários júris me marcaram, um júri aqui da comarca que me marcou também. É um caso que eu vou levar para minha vida, um processo que tinha 13 anos de tramitação, né? Um crime de 2012 que ainda não tinha chegado a julgamento. Nesse ano de 2025, enfim, chegamos a julgamento. Foi um processo difícil, que durou mais de 20 horas ali o plenário do júri, foi até madrugada, imagina, começou às 9 horas da manhã da sexta-feira e foi acabar só às 5 horas da madrugada do sábado. E muitos debates, né? O Ministério Público estava representado apenas por mim, promotora de justiça, e na banca de defesa tinham muitos advogados ali, eram 5, 6 advogados, e apenas eu do lado de cá. E foi um processo muito marcante, graças a Deus a justiça ali foi feita, né? O processo ainda corre, tem questões recursais, mas é um caso que me marcou também. Acho que eu falaria esses dois aí para vocês. Promotora, mas o que mais te motiva no seu trabalho? Ver que o trabalho faz diferença. Acho que é isso. Assim, receber um abraço depois do júri de 20 horas,
com as mães daquela pessoa que faleceu, falando, meu filho não tá de volta, mas, enfim, ele foi honrado, ele foi lembrado aqui de uma forma boa. Vê que faz a diferença, vê que a Casa Lara, que acolhe, né, crianças em situação de risco, melhorou, tá melhor, tá Um mais bonito. obrigado sincero também, acho. Sim. Ver que vocês aqui estão interessados. Isso me motiva muito. Conversar com vocês. Hoje até foi feriado, né, do servidor público ontem, então eu viajei e falei, não, eu vou voltar, sair de casa 7 horas da manhã para chegar aqui na Campina sair de onde eu estava 7 horas da manhã para chegar aqui na Campina no horário, porque me motiva isso. Ver pessoas com essa ideia de fazer a diferença, de fazer o bem, de garantir direitos. Isso me motiva. A justiça é uma coisa viciante, eu diria. Quando você vê que as coisas estão melhores, que as crianças estão tendo os direitos garantidos, que as vítimas estão sendo acolhidas, que a justiça está sendo feita, isso eu diria que é viciante e motiva muito a trabalhar cada vez mais, a fazer cada vez mais. Como a senhora equilibra o trabalho e a vida pessoal? É difícil, viu? A senhora disse que passou 20 horas no trabalho, deve ser bem. É difícil, é difícil. Eu falo que eu sempre tenho uma listinha, né, mental, né? Eu não sou muito de escrever, eu guardo mais as coisas na cabeça. Mas eu sempre tenho uma listinha mental de coisas que eu gostaria de fazer no dia, sabe? É, que eu preciso fazer no dia. Ah, eu preciso fazer essa denúncia, eu preciso fazer essa ação para o medicamento tal, eu preciso atender tal pessoa, eu preciso fazer essa investigação, eu preciso. E aí o dia começa, e aí tem audiência, e aparece alguém na promotoria com um problema ainda mais grave, acontece alguma coisa com alguma criança, e a gente não consegue cumprir tudo isso que a gente gostaria de fazer. Mas eu acho que o jeito de equilibrar é colocando limites aí, né? É óbvio. Posso falar para vocês com certeza que a maior parte dos dias, para não falar todos, mas praticamente todos, eu vou dormir e penso no que eu tenho para fazer amanhã. Não raro, eu tô de férias, tô viajando, e aconteceu isso agora que eu tirei férias um mês atrás, mas tinham questões aqui da promotoria e eu falo, não, meu celular tá aí. Não coloco férias ali no celular. Eu acabo conversando aí sobre o que precisa. E eu acredito nisso, é uma coisa que eu gosto, né? Eu gosto de promotor. Que apesar de ter que ser uma pessoa imparcial, né? Falando das coisas. Sim, sim. A ideia do promotor e da promotora de justiça é justamente essa, tá? Porque assim, a gente não tem um lado, né? Eu sempre falo isso, às vezes. É o lado do correto. Exatamente. Eu não sou obrigada, né? Normalmente, quando eu perguntei o que o promotor de justiça faz, e você falou, acusa. Sim, nós acusamos, e de fato, a única pessoa que pode fazer uma denúncia, acusar alguém, é a promotora de justiça. Ninguém mais pode fazer isso, tá? Se chegar algum processo e a gente não fazer a acusação, ninguém pode mudar isso, né? O juiz pode não concordar, manda para outro promotor o recursal, e é a gente que vai decidir se a gente vai oferecer a denúncia ou não. Mas isso não se resume ao trabalho do Ministério Público, porque não raro, muitas vezes, eu peço absolução. Se a gente chega num processo, se a gente chega numa audiência e a gente vê que aquela pessoa que está sendo acusada não cometeu crimes, seria uma injustiça que ela fosse condenada, não seria? Logo, o meu dever é pedir absolução. Então, ali a gente entra nisso. Eu não tenho um interesse de um lado. O meu interesse não é uma pessoa, eu não tenho um cliente. Eu sou representante da sociedade. Tem uma vítima. Eu tenho uma vítima. A promotora de justiça é representante da sociedade. Eu represento os nossos interesses. Por isso que a ideia ali é cumprir. E esse é um juramento. Eu faço um juramento de representar a sociedade, de representar os nossos interesses, de cumprir os nossos direitos. E por isso que tanto somos promotores, aí fazemos acusação, mas caso não exista o porquê acusar, caso a pessoa não cometeu um crime, a gente pede absolução. E aí o processo acaba. Doutora, quais são os hobbies ou atividades que você gosta de fazer nas suas horas vagas? Muita coisa também, tá? Muita coisa também. Eu gosto de jogar vôlei. Quem gosta de jogar vôlei? Cadê meu pessoal do vôlei? Você também joga vôlei? Tô devendo, inclusive, porque eu sei que aqui tem, né? Ou aqui no ginásio vocês jogam vôlei, né? Tô devendo essa ida lá, que não tem dado tempo, que é cedo, né? Que horas que vocês jogam no ginásio? 6h30, não é? Uma coisa assim? Pior que eu não sei. Vocês jogam ali, né, o pessoal? 6h30, 6 horas. E normalmente eu não consigo ir porque minhas audiências estão acabando esse horário. Segunda e quarta, às 6 horas, né? Tenho audiência esse horário, eu não consigo ir. Mas eu gosto de jogar vôlei, eu gosto de assistir série. Amo assistir série. Amo assistir séries. Vocês assistem séries? Sim. Mais ou menos. Mais ou Eu menos. gosto de Prison Break. Prison Break, legal. Tem várias séries ali que eu
Sou obcecada, assisto de todos os tipos. Algumas séries, eu amo, vamos lá, séries mais aleatórias. Eu amo assistir Friends. Quem aqui assiste? Alguém já assistiu Friends? Assistem? Assistem Friends? Legal. Amo Friends. Friends é minha série confortável, assim, sabe? Série Quando eu não tô conforto. fazendo. Isso! Tô fazendo nada, tô com preguiça, não quero. Friends. Eu assisti, sei lá quantas vezes que eu assisti Friends. Assistiu Friends? Não? Assisti. Eu gosto muito de séries boas. Assim, uma série mais relacionada ao direito, O.J. Simpson, que é. Já assistiu Suits? Suits já assisti. Não terminei porque eu me perdi em Suits. Eu comecei a assistir e aí eu parou algum episódio e eu não consegui voltar, mas muito boa a série também. How to Get Away with Murder também é muito boa. Eu gosto de séries jurídicas, mas eu assisto de tudo, de tudo. De comédia, assisto desde Grey's Anatomy até a série agora, Ted Lasso, até séries Netflix. Eu gosto muito de série, filmes, esporte, gosto de jogar vôlei, e amo viajar. Acho que momento de lazer e hobby pra mim é fazer viagens. Eu amo viajar. Acho que colocaria aí nessa. E vocês? Qual que é o hobby de vocês? Eu gosto de jogar futsal, sou goleiro de futsal. Ah, legal, legal. Eu gosto de música, amo Hum. muito ouvir música e ver filmes. E tem minha série conforto também, que é Tem. The Chosen. Qual, The Chosen? Legal, eu amo The Chosen também. Amo The Chosen, assisto também. Assisti, né? Agora encerrei ela. Amo The Chosen. E amo. Tô com você nessa de música. Eu gosto muito de música também. Ouço música o tempo todo, dirigindo no carro, estudando, trabalhando. Ouço música e toco também. Vocês tocam alguma coisa? Eu toco guitarra e violão. Só guitarra e violão? Eu não toco nada, assim. Mas gosta de música? Gosto. Eu toco piano e violino. Tem cara. Eu toco piano. Fiz muito tempo. Agora tô sem meu piano aqui na Campina, mas fiz muito tempo de piano, toquei bastante. Pessoal da música aqui? Alguém toca aí alguma coisa? Não? Ali, toca? O que você toca? Violão, boa. Teclado, é das minhas ali. Então, enfim, eu gosto bastante de música. Acho que tem bastante hobby aí, né? Vamos lá. Qual foi o melhor conselho que a senhora já recebeu na vida? Melhor conselho. Eu acho que eu não conseguiria falar um conselho, mas eu tenho várias pessoas que eu admiro bastante que me dão diversos conselhos, mas eu acho que eu poderia falar aí que é da minha mãe, de que tudo tem um tempo, e aguardar o tempo de Deus, que as coisas vão acontecer no tempo correto e na hora correta. Acho que seria isso. Crer, ter fé em Deus e acreditar que as coisas têm um tempo para acontecer. Acho que seria esse o conselho aí que eu gostaria, que eu recebi e que eu mantenho comigo. E que transmite também, né? Sim, transmito. Eu acho que as coisas vão dar certo, sabe? Se a gente fizer, às vezes demora mais, às vezes a gente acha que não vai dar certo, às vezes é difícil, mas ter fé em Deus, acreditar que as coisas têm um tempo e vão dar certo. Sim. Doutora, como que a senhora vê o interesse dos jovens por temas como cidadania e justiça hoje em dia? Eu fico entusiasmada quando eu vejo interesse das pessoas. Eu tinha esse interesse, mas é muito legal esse contato, por isso que eu sempre gosto de ter esse contato, porque eu nunca tive, eu não sabia o que era uma promotora de justiça até eu entrar na faculdade. Então, algumas pessoas aqui sabem dessa história, mas o meu interesse pela promotoria surgiu justamente quando eu tive contato. Então, para mim, vocês, jovens, adolescentes, que não tem crianças, né, mas crianças, adolescentes e jovens, vocês que são o motor aí da nossa sociedade, vocês influenciam muito, muito. Influenciam os pais, influenciam os irmãos, influenciam os professores, influenciam toda a sociedade. Então, o meu interesse, quando eu vejo vocês de fato sabendo e ensinando, né, eu já vi situações que os pais aprenderam com os filhos direitos que os pais têm. Eu já vi situações que a filha encorajou a mãe a fazer uma denúncia da violência doméstica que estava sofrendo, porque viu uma palestra. Então, eu fico entusiasmada e tô aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem disso. Esse interesse para mim é o que move, sabe? Muito entusiasmado, obcecado, eu diria. A senhora acredita que a educação pode prevenir muitos dos problemas que chegam à justiça? Muitos, muitíssimos. A gente vê que tem algumas situações que a falta de oportunidade e a falta de uma educação forte ou até o acesso à educação faz com que as pessoas vão para lados não legais. Até sabe? nas palestras, às vezes, né? Porque hoje, estando na escola, a gente aprende muito sobre isso em matérias, em palestras, e
ajuda, né, as pessoas a reconhecerem que são pessoas reais com direitos cidadãos. Muito, muito. Eu acho que, assim, a educação, primeiro, aumenta a consciência da pessoa de saber que ela tem o direito, de saber que tal coisa não pode acontecer com ela. E por outro lado, e aí a gente entra na prevenção de crimes, você dá uma oportunidade para a pessoa, né? A gente não é o caso integral, tem situações e situações, né? A nossa criminalidade tem fatores e motivações diversas, mas não tem como a gente falar que não influencia ali a prática de crimes o fato da pessoa não ter tido oportunidade, ou não ter estudado, ou não ter tido uma educação de qualidade. Então, sem dúvida nenhuma, a educação muda qualquer sociedade em qualquer local do mundo, entendeu? Em qualquer local. Então, isso a gente vê, né? Pessoas, sociedades, aí, países mais desenvolvidos, mais ricos, investem mais em educação e têm uma educação mais a longo prazo. É algo necessário, né? É necessário e muda tudo. Assim. O investimento na educação e o foco na educação, a educação como uma das principais prioridades de uma sociedade, de uma cidade, é o ponto inicial para a gente conseguir fazer diferença em tudo. E muda tudo, muda tudo. Se a gente tem uma educação de qualidade, a gente tem oportunidades, a gente tem direitos sendo exercidos, as pessoas erram menos, as pessoas cumprem seus deveres, além de querer que sejam cumpridos seus direitos, elas cumprem seus deveres. Então a educação é a ponte, é a porta de entrada, é o começo, o meio, o fim, é tudo. A gente precisa focar na educação, que as crianças estejam na escola, tenham acesso e saibam disso, né? Crianças, adolescentes, jovens, né? Eu continuo estudando até hoje, entendeu? E cada vez mais que eu estudo, eu percebo que existem coisas novas aí pra gente estudar, aprender e passar em frente. Quanto mais eu sei, menos eu sei. Exatamente, exatamente. É isso mesmo. Doutora, como que a escola pode contribuir para formar cidadãos mais conscientes dos seus direitos e os seus deveres? Ótimo. Eu sei que aqui na escola vocês têm várias atividades, né? Extracurriculares ainda, que mostram esse estudo. Isso aqui, para mim, já é uma situação que a gente consegue ver e as pessoas terem mais consciência de direitos e deveres, mas diversas outras formas, conversando com pessoas, dando as palestras, as atividades, o empreendedorismo que vocês têm, que aí as pessoas percebem ali, né? Na minha época, na minha adolescência, a gente tinha uma empresa júnior, que a gente montava a empresa e vendia, comprava e por aí vai. E ir em palestras, ver, né? Eu sei que aqui também tem algumas viagens que vem, feira de faculdade. Tudo isso mostra e dá oportunidade para vocês terem saber mais aí os seus direitos, deveres e por aí vai. O que a senhora diria para os estudantes que se inspiram na sua trajetória e sonham em seguir a carreira do direito? Que vale a pena. Que vamos juntos, que vale a pena. Primeiro que estou aqui, tá? Eu tenho algumas, esses dias mesmo, essa semana passada, eu recebi um e-mail de uma adolescente e fiquei bem feliz com ela. Foi uma situação marcante, que não é nada criminal, né? Mas eu fiz uma palestra no colégio e a adolescente ela estava em dúvida, ele estava no terceiro ano, ela estava em dúvida se ia para o direito ou se ia para psicologia, se eu não me engano, era esse o caso dela. E aí, depois dessa palestra, ela foi assistir um júri e ela se decidiu pelo direito. E aí ela passou na UEL, Universidade Estadual de Londrina, que é a universidade, inclusive, que eu fiz. E semana passada ela me mandou um e-mail, eu sabia que eu não estava mais em Cornélio, né, que é a cidade natal dela, falando sobre isso. Eu falei, olha, sempre que você precisar, estou à disposição. Assim, vocês aí, se alguém quiser a vida do direito, eu sei que tem gente que quer ali a vida do direito, a gente, estou aqui para isso, né? Essa semana passada eu recebi no gabinete também uma adolescente que estava interessada em fazer faculdade de direito, perguntando ali quais são os caminhos, e eu estou à disposição para isso. Também entra parte, né? Não é a atribuição da promotora de justiça em si, mas é uma atuação pessoal minha. Eu acho que o direito, e aí incentivando quem queira fazer o direito, é uma profissão que abre muitas portas e, além disso, te dá uma consciência, né? Eu acho que, inclusive, nos colégios, nas escolas e em todos os cursos, todas as faculdades, deveria ter princípios iniciais de direitos, para as pessoas saberem o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Porque tem muita coisa que as pessoas simplesmente não sabem. E é questão aí de cidadania, de cidadãos. E o direito te faz isso, te engrandece como pessoa para outros profissionais, mas também tem um leque muito grande, né? Você faz a faculdade de direito, você pode ser policial, delegado, promotor, procurador, juiz, analista, técnico, servidor, tem um leque gigantesco, advogado, tem um leque gigantesco de profissões que partem do direito. Então, eu sou uma incentivadora, inclusive podem contar comigo. Meu e-mail
tá aí, meio institucional, enfim, vocês passam ali depois para todo mundo, para a gente trocar ideia, né? E tô todos os dias na promotoria aqui na Campina, né? E aí, Cantu, Altamira também, à disposição de vocês para a gente trocar ideia sobre isso. Doutora, os alunos da nossa escola tiveram a oportunidade de assistir a um júri que a senhora atuou e ficaram muito admirados com a sua postura e forma de conduzir o caso. Como foi para a senhora saber que havia estudantes acompanhando aquele movimento tão importante da justiça? E o que gostaria que eles tivessem aprendido com aquela experiência? Foi uma honra. Eu falo para vocês que quem aqui foi no júri? Ali, mais da metade, mais ou menos, né? É uma honra e uma responsabilidade ter adolescentes, ter estudantes no júri. Eu sempre convido, né? Dia 19 tem um outro júri, inclusive. Eu sempre convido, eu gosto dos adolescentes, eu gosto que o plenário do júri esteja cheio. Não só de adolescentes, mas de pessoas. Porque lá as decisões que envolvem justiça, envolvem graves crimes, estão sendo tomadas e tá as portas abertas. E quem decide no tribunal do júri, ao contrário dos processos normais, são os próprios cidadãos. Então são pessoas comuns aqui. Vocês dois não estavam no júri, né? Não, É, não pode ir. Não pôde ir. Qual que é a diferença do júri, né? Vamos fazer um parênteses aí, a gente tá com tempo, mais ou menos, né? A diferença aí do júri, normalmente os processos, né? Vamos falar, fala um crime aí. Homicídio. Homicídio, ótimo. Fala outro crime. Estupro, ótimo. Normalmente os processos de crimes normais, estupro, roubo, sequestro, tráfico, são decididos por um juiz que passou no concurso público, tá? Então o que acontece? A gente tem um processo normal, eu, enquanto promotora de justiça, e aqui na Campina, todos os processos passam por mim atualmente, faço essa acusação, essa denúncia, a gente tem uma audiência, e isso é resolvido numa sala ali por um juiz, né? Eu faço alegações finais, o advogado faz alegações finais, e quem decide ali é o juiz que passou no concurso. No tribunal do júri, que julga os casos de homicídio, mas não só, todos os crimes intencionais contra a vida, que a pessoa quis cometer o crime, quem julga são os jurados. Os jurados não passaram no concurso público para ser juiz. Os jurados são pessoas comuns do povo. São pessoas que são sorteadas, e ali a gente tem uma lista, vem 25 jurados aí no dia do júri, são sorteados 7 jurados, a gente pode dispensar alguns, e quem vai decidir são os jurados. Essas pessoas não podem ter nenhuma ligação, né, com... Não podem ter nenhuma ligação, perfeito. Isso, inclusive, é perguntado antes. Se tem alguma ligação com o réu, com vítima, com juiz, com promotora, com advogado. Então, ali no júri, no tribunal do júri, que a gente tem o crime mais grave, né? E aí a gente pode até discutir, né? Tem pessoas que falam que, não, um crime de estupro é mais grave que um crime de homicídio. Mas certo é que o crime de homicídio se encerra, né? A gente não tem como, a pessoa ali não tem uma chance de superar esse crime. Então a gente está ali no crime mais grave e o juiz no tribunal do júri, ele é apenas um mediador. Ele não decide. Quem decide são os jurados, são as pessoas do povo. E eu amo quando tem outras pessoas do povo vendo ali o que a sociedade decide. Como que é a sociedade de Campina? Ela tolera o homicídio? Ela tolera alguém ter matado uma pessoa no bar por um motivo fútil? Ela tolera um homem matar uma mulher porque estava com ciúmes, ou porque ela não fez o arroz, ou porque ela queria separar? Tolera uma pessoa dirigir um carro embriagado em alta velocidade na contramão? Como que é a sociedade? E Campina da Lagoa não tolera, já trazendo esse spoiler aí pra vocês, né? Que bom. Eu tô aqui, graças a Deus, eu tô aqui há 7 meses, né? Aqui nesse período eu fiz 9, 10 júris, em 100% dos júris a sociedade seguiu ali as teses do Ministério Público, condenando ali quem cometeu crimes. Então, para mim é uma honra quando os adolescentes estão lá, uma responsabilidade de representar a promotoria de justiça. É muito legal também trocar essa ideia. Teve alguns júris, não foi o que vocês foram, mas teve alguns júris que eu consegui nos intervalos e perguntar para os adolescentes, e aí, o que vocês acharam? Condenam a pessoa? Tá, por enquanto. Aí eu falei, não, espera, vamos esperar o advogado para ver se vocês mudaram de ideia. E por aí vai. E, inclusive, aí, uma questão pessoal, para mim, como eu falei antes, eu não sabia o que era uma promotora de justiça, eu não sabia o que era o Ministério Público antes de entrar na faculdade. E eu fiquei sabendo justamente quando eu fui no júri. Eu estava no primeiro ano de faculdade de Direito, um professor lá da Universidade Estadual de Londrina convidou os alunos para assistir um júri. Ele era o advogado, ele não era o promotor. Eu sentei no júri, foi um júri de muita repercussão em Londrina, durou 2 dias o júri, até a madrugada nos 2 dias. Era um júri eu lembro perfeitamente do caso até hoje, o chefe do tráfico de Londrina, que num
num acerto de contas entre os traficantes, ele acabou atirando numa pessoa e acabou atingindo um adolescente, que Foi não tinha culposo, absolutamente então. nada a ver. É. Não foi doloso porque ele queria matar uma pessoa e acabou matando a outra, entendeu? Culposo. É, A outra sim, mas a É, primeira não. o culposo, na verdade, doloso é quando você tem intenção. Culposo é quando você não tem intenção. A palavrinha confunde as pessoas. O dolo quer dizer a vontade, a consciência e a vontade. O culposo quer dizer imprudência, negligência. Mas ele matou o outro também? Ele matou, mas quando você tenta, no direito é uma coisa meio complexa do processo penal, tá? Mas, por exemplo, vamos lá. Se eu tenho a intenção de matar você e por erro na execução eu atinjo ela, eu respondo como se eu tivesse atingido você, entendeu? Mas a consequência ali é diferente. Pra outra pessoa. Exato, mas eu tenho a intenção, tá? O culposo seria se eu tô aqui armada hoje, né? Eu, enquanto promotora, tenho porte de arma. Se eu estivesse aqui armada e por acaso a minha arma caiu no chão e atingiu alguém. Eu não tive culpa, eu não tive a intenção, tá? Mas certamente houve aí alguma situação de imprudência que eu responderia por isso, tá? E aí o que aconteceu? Nesse júri que eu fui, eu vi a promotora. E eu não sabia o que era o Ministério Público, eu não sabia o que fazia promotora de justiça, mas eu olhei para a promotora, a doutora Suzana, em Londrina, e falei, eu quero ser ela. Eu não sei o que ela faz, mas essa mulher aí que tá de capa hoje, eu quero ser ela, quero fazer o que ela faz. E aí nasceu a minha vontade de ser promotora de justiça e nunca voltei atrás. Fui estagiária, estagiária de pós, fui servidora, até que eu passei no concurso público. Então, para mim é muito especial, né? Que os adolescentes vão em júri, porque isso mudou minha vida. Ter assistido um júri fez eu querer ser promotora e não estaria aqui hoje, talvez se eu não tivesse visto esse júri. Exato. Que mensagem a senhora deixaria para os alunos sobre o papel deles na sociedade? Nossa, são tantos papéis. Eu acho assim, vocês, alunos, vocês têm uma força gigantesca. Vocês têm. E não só no futuro, porque todo mundo fala a sociedade do futuro, né? Todo mundo, às vezes, quando fala com adolescente, etc., fala, ó, o futuro é de vocês, no futuro está com vocês, mas eu vou discordar aqui. Eu acho, sim, que o futuro está com vocês, mas eu não acho que o papel de vocês é limitado ao futuro. Eu acho que vocês conseguem fazer muita diferença Eu também agora. acredito muito nisso. Eu acho que vocês conseguem fazer muita diferença agora. Então, saibam, estudem, saibam dos seus direitos, saibam dos seus deveres e saibam que vocês podem mudar muita coisa hoje, com pequenas ações, em casa, ajudando ali, em termos de instruindo, né, orientando, né? Eu falei para vocês o caso de um adolescente que deu força para a própria mãe procurar justiça para parar de ser vítima de violência doméstica. Tem caso de adolescente que, olha, sabe que tem uma coisa errada, faz uma denúncia no Ministério Público. Tem caso de adolescente que o irmão mais novo tá precisando de medicamento e descobriu que, ó, ele tem direito a medicamento. Então, a mensagem que eu dou para vocês não é apenas, eu acredito sim nessa parte, que vocês são o futuro, vocês são a sociedade do futuro, mas mais do que isso, eu acredito que vocês têm muito poder e muita força para fazer muita coisa agora. E então, creiam nisso, estejam bem instruídos, leiam, estudem e façam a diferença desde já. Doutora Bárbara, agora a gente vai pro ping-pong, que são as perguntas rápidas com nossas respostas rápidas. Bora lá. Café ou chá? Café. Deixa eu ver. Trabalhar, a gente precisa de um cafezinho. Nos meus estudos eu comecei a tomar café. Débito ou crédito? Crédito. Eu gosto de pontos, milhas. Bateria ilimitada ou internet limitada? Internet limitada. Complete a frase. Hashtag fora. Violência. Discursar 1 minuto para 10.000 pessoas ou discursar 10 minutos para 1.000 pessoas? 1 minuto para 10 mil. O que é justiça para a senhora? Direitos garantidos. Felicidade é? Amor. Sua maior qualidade? Sou uma pessoa abençoada. Eu tenho muita fé. Muita fé. Seu maior defeito? Sou procrastinadora. Eu deixo as coisas para a última hora sempre. Eu sou muito. Para você, qual a coisa mais inteligente que o ser humano já inventou? Tem muita coisa que o ser humano inventou que é inteligente. Eletricidade. Eletricidade, porque gera muitas outras coisas a partir da eletricidade, principalmente saúde. Se você pudesse ter um superpoder, qual seria? Voaria. Acharam que fosse falar alguma coisa inteligente, né? Não. Do que você tem mais medo? Medo? Aranha. Morro de medo de aranha. Ganhar as Olimpíadas ou ganhar o Nobel? Olimpíadas, comer um vôleizinho. Imagina, se eu fosse jogadora de vôlei.
A altura ia ajudar. Vou trocar o Nobel pelas Olimpíadas. O que te deixa triste? O que me deixa triste? Injustiça. O que te deixa feliz? Justiça. Vai ficar, né? Enfim. Mas, então, para eu não falar justiça, o que me deixa feliz? Nossa, tem muita coisa que me deixa feliz. Eu sou uma pessoa feliz, assim, eu gosto. Pequenas coisas me deixam feliz. Por exemplo, o ping-pong tem que ser uma palavra só ou pode falar mais? Pode falar? Pode falar mais? Comer me deixa feliz. Comer uma boa comida me deixa muito feliz. É animador. É animador. É muito bom, eu fico feliz. Quando eu como uma boa refeição, eu fico feliz. Viajar me deixa feliz. Justiça me deixa feliz. E aí eu vou pro abraço, tá? Dar um abraço numa pessoa, eu acho que uma das coisas que mais me deixa feliz aí no trabalho, né? Porque a gente tá falando aqui de trabalho, eu comecei com comida. Mas ver uma criança indo para um lar que ela vai conseguir se desenvolver, isso me deixa muito feliz. E o abraço das vítimas, familiares de vítimas, num pós-júri, me deixa muito feliz. E o que a senhora se arrepende? Me arrependo? Não sei muita coisa que me arrependo. Eu penso muito para fazer as coisas, tá? Então é muito raro. Eu não sou uma pessoa que faça as coisas por impulso, então é raro eu me arrepender. Mas vamos lá, me arrependo de não ter jogado vôlei com a galera. Essa é uma boa. Me arrependo de que eu ainda não joguei vôlei, mas vai dar certo. O que a senhora menos gosta em si mesma? O que eu mais gosto em mim Menos mesma. gosta. Menos gosta? Acho que é procrastinação, de deixar tudo pra última hora e aí ficar na madrugada resolvendo coisas que eu já deveria ter resolvido. Acho que é isso, porque eu fico brava comigo toda vez. E eu prometo que eu não vou fazer de novo e aí eu faço. É um erro do caráter. Acho que vamos nessa. O que você mais gosta em si? O que eu mais gosto? Eu vou voltar pra qualidade, tá? Ser uma mulher de fé. Eu tenho muita fé e eu acredito que eu nunca tô sozinha. Deus sempre tá comigo e eu gosto disso. Eu gosto de eu acho que isso que me leva a fazer todo o resto, sabe? Essa força por justiça e etc. É a fé. Eu sou uma pessoa bem abençoada. Família? Amor, novamente, tudo. Base, colo, absolutamente tudo. Indica um livro aí. Um livro? O Sol é para Todos. O Sol é para Todos. Harper Lee. É um livro muito bom. Um sonho? Um sonho. Tenho muito sonho. Outra coisa que eu falo lá desse livro, tenho muito sonho. Sonhos aleatórios também. Eu sonho em conhecer muitos países, mais países. Eu sonho numa sociedade melhor. Eu sonho profissionalmente com várias coisas, enfim, conseguir ajudar mais gente, conseguir fazer mais justiça, conseguir fazer mais júri, conseguir proteger mais vítimas de crimes sexuais e vítimas crianças e adolescentes. Eu tenho muitos sonhos, muitos sonhos. Eu acho que é muito importante que as pessoas tenham sonhos. Talvez o meu maior sonho é que as pessoas saibam que podem sonhar e consigam aí ter formas de achar o sonho. Sonhar é viver, né? É ter um motivo pra continuar, dizer assim, eu sonho com isso, é por isso que eu vou continuar. Exato. E eu acho que às vezes as pessoas são desincentivadas a sonhar. Tem gente que olha e fala, não, mas meu Deus, você quer ser um atleta olímpico? Que isso, você nunca vai conseguir. Não, tenta, bora. Tá tudo bem ter sonho. Tem outras mil Tem opções. outras mil opções. Eu acho que a gente não pode limitar sonho. E por isso eu sonho muito, com coisas aleatórias. Desejos pequenos, desejos grandes, desejos de profissão, de vida, de trabalho. Tem vários sonhos. E pra finalizar, fala pra gente uma frase. Uma frase? Vou usar um versículo, tá? Isaías, não temas que eu sou contigo. Esse versículo, quando eu estava estudando para concurso, em momentos que os sonhos parecem que estão distantes ou que não vai dar certo, eu sempre me recordo. Qualquer desafio que eu tenho, pessoal, no trabalho, se eu vou ter um júri ali, que eu sei que são 6, 7 advogados, eu sempre lembro que eu não estou sozinho. Então eu acho que eu iria para esse. Não temas que eu sou contigo, é Deus falando aí. Comigo no sentido que a gente não tá sozinha. E eu acho que isso pode ir para vários lugares, assim. Deus tá comigo, mas tem muita gente que tá com a gente, né? Sempre tem alguém legal que tá com a gente. Família, amigos, irmãos, enfim. Eu acho que as pessoas são boas, no fundo, e por isso a gente não tá sozinho. Então foi isso, doutora. Foi o nosso podcast. Mais uma vez a gente gostaria de agradecer muito a senhora por ter vindo aqui conversar com a gente, dado um tempinho. Muito obrigada a vocês pelo convite, obrigada a vocês pela atenção, pelas perguntas. Foi uma honra conversar com vocês. Estou à disposição, né, para todos aqui. A gente não aparece no vídeo, mas tem uma sala com o quê? Umas 20 pessoas?
20, 30, de 20 a 30, eu diria. Estou à disposição de todos vocês, tanto para a questão da justiça, quanto para a questão de garantir os direitos de vocês, mas também para trocar ideia, para conversar com vocês. Obrigada por me terem aqui, obrigada pela acolhida. A gente está há tempos, né, professora, tentando marcar esse podcast, mas os júris acontecem às quartas e o podcast acontece à quarta, e aqui tem bastante júri, né? Eu tenho júri semana sim, semana não, e acabou não dando certo, mas estou muito feliz de estar aqui. Espero voltar para a escola por outras razões e ter contato aí com vocês. Muito obrigada. Que não seja uma razão ruim. Não, sempre uma razão boa, né? Porque o Ministério Público também tem essa parte, né, de tratar ali, aplicar medidas socioeducativas para os adolescentes em conflito com a lei. Mas eu acho que o que fortalece aí, e sempre a atuação do MP, da promotora de justiça, a minha atuação, é para melhorar aí a vida de vocês. Foi isso, pessoal. Muito obrigada por ter assistido mais um episódio do Pode Contar no Secal. Tchau, tchau.